pedimos cuidado a ouvintes, pois o podcast pode conter descrições de tortura, envenenamento e temas delicados. Não recomendamos para menores de idade. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio oficial do Apenas um Podcast, o primeiro episódio que a gente vai, de fato, começar a explorar a criminologia. E, pra começar em grande estilo, a gente vai falar sobre mulheres hoje, né? Principalmente sobre a Lady Bathory, uma personalidade meio polêmica, que a gente vai falar melhor sobre isso no decorrer do podcast, mas como sempre eu não estou aqui sozinha, eu estou aqui com o meu amigo Thiago. Daí Marisa, daí público. Tudo bem, galera? Começamos então nosso primeiro podcast. Queria agradecer a todo mundo que deu seu feedback no primeiro podcast. Foi muito bom, foi muito legal ouvir os feedbacks. Também queria agradecer publicamente ao nosso querido editor Marco Túlio Baiman. Se você gosta de um editor de podcast, dá uma olhadinha, fala com o Marco Túlio Baiman, a gente fala com a gente passa os contatos, porque ele é muito bom, editor excelente. Confia no trabalho dele, que ele é o sexto homem aqui do nosso podcast, ou melhor dizendo, o terceiro homem do nosso podcast. Exatamente. Então, vamos começar, né? Então, primeiramente, esse caso é um caso muito antigo, eu já quero deixar isso bem claro pra vocês terem uma noção. A Elizabeth Bathory, ela nasceu no dia 7 de agosto de 1560, na atual Hungria. Ou seja, assim como a maioria dos casos antigos, tudo acerca dessas pessoas é um pouco incerto. Muitos documentos foram perdidos, muitos documentos podem ter sido alterados, muitos boatos acabaram se tornando meias verdades até chegar aos nossos ouvidos, né? Tanto que a história dela sofreu a tentativa de ser escondida, né, que foi uma coisa que trouxe meio que uma certa vergonha para a família da Elizabeth, mas também para o país em si, para aquela nação em si. Então, por muitos anos eles tentaram esconder a história dela. Então, com certeza, muitos boatos a respeito dela foram construídos e também muitas coisas foram perdidas. Então, muitas informações eu vou sempre deixar claro, tipo, ó, a gente não tem certeza sobre isso e tudo mais, porque eu acho importante, né, a gente não pode falar com certeza de uma coisa que aconteceu há tanto tempo atrás. Bom, outro ponto importante da história, né, ela se passava na Hungria, e também uma coisa que vai influenciar muito ao longo de toda a história da Elizabeth foi o berço de ouro que ela nasceu. A família dela era muito rica, muito poderosa naquela região. Era uma família de aristocratas, de classe média classe média não, né? Classe altíssima, né? Altíssima. Tanto que ela falava várias línguas, né? Ela falava húngaro, eslavo, grego, latim, alemão. Então não era uma pessoa que tinha uma formação simples, é uma pessoa que tinha uma formação bem pomposa, tinha acesso a vários recursos. Então isso dá para ter uma noção de quão rica e influente a família dela era. Então os casos dela serem escondidos é muito também, como a Marisa disse, uma vergonha da família tentando esconder esse passado. Sim, e além disso, ela era uma mulher e ela teve acesso à educação. Então já dá pra ver que a família não era qualquer uma. Eles tinham como prover isso pra filha deles. E outra coisa sobre quando a gente procura sobre a infância dela, não tem muitas informações mesmo. E até uma coisa que era comum na época eram os castigos corporais, principalmente para as pessoas que trabalhavam no castelo da família, né? Os funcionários da casa eram vistos literalmente como propriedade. Então durante a infância da Elizabeth, ela via esses castigos acontecerem, ela viu esses servos serem chicoteados, era uma coisa considerada até meio que normal para os padrões da época, né? Tem várias histórias de que dizem que ela viu um homem ser punido por roubo e costuraram o corpo dele junto com um cavalo e que ela viu aquilo, ela dava muita risada. Então, de certa forma, esse lance da tortura, de morte, foi uma coisa que foi naturalizada na vida dela, tanto pela cultura da época, vamos dizer assim, e tanto por ser uma coisa que ela viu desde sempre, que só vai ser influenciada por outras pessoas que vão aparecer ao longo da história dela. Sim, pelo da família dela também. E a gente tem que lembrar que ela nasceu em 7 de agosto de 1560, que é na atual Hungria, né? Que a gente entende, como geógrafo, eu já tenho que dar meus pitaquinhos aqui. Na atual Hungria, porque o mapa que a gente conhece hoje não é bem o que tinha em 1560. Então, a família dela era rica, poderosa, tinha influência e desde criança ela via essas torturas e aquilo. Quando você vê muito isso, você naturaliza isso e para você é comum, parece comum, frívolo, e aí a gente vai vendo que isso vai moldando a personalidade dela, tanto como jovem
tanto quanto adulta, né, Marisa? Sim, e outra coisa importante saber é que os pais dela eram primos, ou seja, era uma relação de endogamia, né, quando parentes se casam, isso era uma coisa muito normal entre famílias nobres, né, e se sabe hoje em dia que casamento entre pessoas da mesma família, irmãos ou primos, podem causar vários problemas de saúde, tanto física quanto mental. Existem vários reis que se sabem que levaram a ter doenças mentais, que levaram a loucura, literalmente, né, por conta da endogamia desses casamentos. E também existem alguns registros que dizem que a Elizabeth tinha ataques epiléticos quando ela era criança, que é outra coisa muito comum que pode acontecer por conta da endogamia. Explicam mais para o nosso público o que é essa endogamia, Marisa. Então, as famílias ricas antigamente, elas queriam manter esse sangue puro e manter a mesma linhagem. Então, as famílias que eram nobres, elas acabavam estimulando que parentes, né, irmãos, que primos se casassem para que tudo ficasse ali entre eles, que as riquezas não fossem repartidas com outras pessoas. E por conta de fatores genéticos, né, hoje em dia a gente sabe, que nem eu disse, que pode causar diversas doenças e doenças podem ser transmitidas. Por exemplo, a rainha Vitória, ela tinha um problema sanguíneo que praticamente espalhou por toda a Europa por conta da endogamia, que vai até chegar na família russa dos Romanov, em que o filho mais novo deles sofria dessa doença e praticamente não conseguia nem parar em pé por conta disso. E aí quem entra, agora saindo um pouco do podcast, mas quem entra nessa história é muito interessante, é mais interessante que a família Romanov é o Rasputin, que é um caso à parte. Eu acho muito engraçado a história do Rasputin e a lenda que se cria com esse cara. Com certeza. Inclusive, acho que isso poderia ser um tema para outro podcast, porque o Rasputin tem muita história, né, para contar. A morte dele e tudo mais é uma coisa assim muito. Sim, a morte dele é muito bizarra, porque ele é amarrado com pedra e jogado no rio para ter certeza que morreu, assim. Sim, nossa, ele é uma figura assim muito emblemática da história, até o órgão dele, o órgão genital dele tá em exposição, né, porque chama muita atenção de todo mundo por conta do tamanho, então era tão grande que eles decidiram pôr em exposição, para vocês terem uma noção. Vamos recapitular, vamos voltar para Lady Deathry, porque a gente agora, o devaneio foi grande. Desculpa, gente, mas nossa descrição a gente é um pouco aleatório. Mas, né, outra coisa que era normal nessa época era casamentos e noivados muito cedo. A Lady Bathory, ela noivou com o primo dela quando ela tinha 10 anos. O nome desse príncipe, que também era primo dela, era Frederick Nadaz. Os nomes são todos muito difíceis. E ela se casou com ele com 14 anos, no dia 8 de maio de 1574. E pra vocês terem uma ideia, teve 4.500 convidados nesse casamento. Que festão, hein? Esse número é absurdo. Você pensa agora uma festa com isso, quanto que seria? Imagine em 574. Exatamente. E além disso, né, o Frederick decidiu dar um presente bem humilde pra ela no casamento. Ele decidiu dar um castelo que ficava no alto de uma colina. O nome do castelo também é uma palavra bem grande, mas é Zederit, vamos dizer assim. Ele deu esse castelo existe até hoje. Inclusive, você pode visitar esse castelo. E esse castelo vai ser onde vai acontecer todos os crimes que a gente vai falar daqui a pouco. Depois disso tudo, depois de ela casar, o que acontece? Ela demora 10 anos para ter o primeiro filho dela, que é uma coisa meio, digamos assim, pra época não é muito comum, né, Marisa? Não era comum, e muito se falava na época que ela era infértil, mas a teoria mais aceita pelos historiadores era por causa do Frederick mesmo, porque o Frederick, ele era um ótimo guerreiro, ele era ótimo em campo de batalha, ele lutou em diversas guerras, inclusive na Guerra dos 13 anos, tanto que ele recebeu um apelido como Cavaleiro Negro da Hungria, de tão importante que ele foi para esse exército durante essas guerras que estavam acontecendo na época. Inclusive, acredita-se que foi o Frederick que ensinou boas partes das torturas que a Lady Bathory vai usar nos anos seguintes. Foi ele que introduziu ela, ou seja, eles eram um casal que tinha esses gostos peculiares. Os gostos sádicos. Sim, então quando ele estava fora, a Lady Bathory tinha que administrar todo aquele castelo. Ela já tratava os servos dela com uma maneira bem ríspida, vamos dizer assim. Ela já era violenta com eles. Tem até uma história que tá no livro Lady Killers, que foi o livro que eu usei pra fazer o estudo sobre ela, que o Frederick teria presenteado ela com uma luva que tinham garras de ferro para rasgar as peles dos servos dela. Então, tipo, ele dava presentes. Uau! Sim, ele dava alguns presentes, assim, pra ajudar nas torturas. E essas torturas, como eu disse, todas elas aconteciam no castelo, nas masmorras que tinham nos castelos. E esses boatos que o casal estava acima da lei, que eles nunca sofriam nada, eles podiam fazer as maiores barbaridades,
possíveis. E por que eles se safavam dessas barbaridades, Marisa? O que eles tinham de tão especial para se safar de tudo isso? Assim, eles faziam as maiores barbaridades, maiores atrocidades e passavam impune como? Isso que eu não entendo. Da mesma forma que muita gente passa impune hoje, através do dinheiro, não é? Porque eles eram tão ricos que eles emprestavam dinheiro pro rei da época. O rei precisava de dinheiro para continuar nessas guerras que estavam acontecendo, para que ele não perdesse mais território e tudo mais. Então ele estava literalmente em débito com os dois. Ou seja, como é que o rei vai atrás, vai abrir uma investigação com uma pessoa que tá ajudando a manter a guerra, que tá dando dinheiro para ele? Então não era interessante nessa época abrir uma investigação contra eles. E além disso, né, uma coisa que vai influenciar muito é que as vítimas, principalmente nessa primeira fase, foram todas garotas simples, camponesas, que trabalhavam ali, ou seja, elas não eram pessoas importantes para a sociedade, assim, das pessoas ricas. Então, meio que por mais que houvesse os boatos entre os camponeses, as histórias que aconteciam nesse castelo não ia pra frente. Por quê? Porque era a filha do camponês e tudo mais, então não ia pra frente a investigação justamente por conta disso. E lembrando, né, gente, a gente tá numa época feudal, e a gente fala do feudalismo, do final do feudalismo, acredito eu, e que tinha reis, os reis precisavam guerrear para conseguir território, para conseguir recursos. Então, isso era de suma importância para conseguir manter o status, e eles ganhando, eles conseguem manter o status que eles têm com o rei e fazer o que quiser. Basicamente, terra de ninguém. Exatamente. Aí a gente chega numa fase da vida dela que foi muito crucial e que ela acabou meio que, vamos dizer assim, piorando e aí, de fato, fazendo mais vítimas fatais, que foi quando o marido dela, o Frederick, faleceu. A Lady Bathory tinha 44 anos, isso foi no ano de 1604. Ela já tinha esse gosto pela tortura, né, mas aí esse gosto acabou se tornando uma obsessão. Só que vale lembrar que, na maioria das vezes, em grande parte desses casos, ela não agia sozinha. Ela tinha um grupo de amigos que agiam junto com ela, inclusive uma dessas amigas, ela era bruxa, era uma bruxa que todo mundo falava que era a bruxa da floresta, eles agiam todos juntos dentro do castelo, todas as pessoas também de alta sociedade, eles faziam esse clubinho da tortura, todo mundo junto ali nessa situação, porém se sabe que realmente a que tinha mais gosto e a que era mais violenta mesmo era a Lady Bathory. Era o clubinho do sadomasoquismo, né? Era o clubinho do sadomasoquista, exatamente. E ela atraía essas garotas, a maioria foram meninas, de entre 10, 14 anos, para trabalhar pro castelo dela. Dizem que ela tinha uma preferência por garotos fossem virgens, elas atraíam essas garotas e qualquer coisa que elas fizessem de errado já era justificativa para haver essas torturas. Quebrou um prato, estava costurando e acabou dando um nó errado, já era o suficiente para elas serem levadas para as masmorras, serem torturadas até a morte. Uau, realmente. E as torturas eram bem pesadas. Eram dedos cortados, açoites, queima-mão, banho gelado em clima de extremo frio. Eram várias torturas, várias coisas bem pesadas que elas faziam. E lembrando, tinha todo aquele background do marido que lutava em guerras e provavelmente deve ter ensinado vários tipos de tortura de guerra para ela também. Sim, teve uma das torturas que ele ensinou, que eu lembro que estava no livro, que tem a ver com óleo. Óleo não, desculpa, com mel, né? De passar mel no corpo das garotas e deixá-las expostas na área aberta do castelo para que os insetos pudessem picar ela. Foi uma das torturas que ele ensinou para ela, né? Fora várias outras. E como eu disse, tem muitos boatos, né? Existem boatos também que essas meninas, quando elas estavam presas ali embaixo, elas eram obrigadas a fazer o canibalismo forçado e comer a carne das outras meninas que estavam ali. Esse daí o livro já coloca como um boato, até hoje não se tem certeza, mas considerando tudo que acontecia, né, a gente não vai saber, né, o que realmente acontecia. Também tem boato também de que a Lady Bathory, ela mordia as meninas com tanta força que chegava até a arrancar pedaço, literalmente arrancava pedaço das carnes dessas garotas. E como que essa mulher que fazia tantas torturas, ela cria uma escola para formação para garotas aristocratas? Como é que se dá isso e como é que é esse contexto, Marisa? Explica um pouco pra gente. Bom, os anos foram passando e a grana da Lady Bathory foi acabando. Foi mais ou menos lá por volta de 1609, ou seja, estava prestes a acabar esse caso. E aconteceu que os camponeses estavam percebendo que as filhas estavam indo
indo pra lá e nunca mais voltando. Os boatos, principalmente pelas pessoas de classes mais baixas, estavam ficando mais fortes. Os camponeses chegavam até mesmo a esconder as filhas, ninguém mandava as filhas mais. Então ela tava sem dinheiro, ela tava sem novas garotas pra torturar. Os filhos que ela teve já estavam morando em outros locais, tinha perdido o marido, então ela se via completamente sozinha, né? Então ela decidiu que seria uma boa ideia, então, fundar uma escola nesse castelo dela para garotas aristocratas, né? Garotas que tinham dinheiro. Só que aí que entra o ponto que eu falei, né? Até então ela tava se metendo com meninas de classe baixa. Então as famílias ricas começaram a perceber que as herdeiras das famílias, as meninas importantes, estavam indo para o castelo e simplesmente não voltando mais. Então a preocupação acerca do caso foi ficando cada vez maior e foi voltando a chegar nos ouvidos do rei. Inclusive dizem que quando eles chegaram para perguntar para Lady Bathory cadê a filha deles, o que tinha acontecido, ela disse que na verdade uma das meninas que frequentava essa escola teve uma crise de ciúme e por conta dessa crise de ciúme ela matou todas as outras alunas e depois se suicidou. Isso foi uma desculpa que ela deu na época que não colou, o pessoal achou mais estranho ainda, e foi aí que em 1610 eles oficialmente abriram as investigações. E houve muitas testemunhas, houve 306 testemunhas no caso da Lady Bathory, só pra vocês terem uma noção, era muita gente, eu ouvi tudo isso de gente. Gente, lembrando que isso deveria ser num reino que deveria ter muitas poucas pessoas, e também isso é 1610, é muito, muito distante, assim. Hoje, se for chamar esse número de testemunhas, o caso já seria gigante, duraria anos para ser condenado. Então imagine naquela época, e sem contar que é aquilo que a Marisa falou, no começo, quando eram garotas de classe baixa, não chamou atenção, o rei podia fazer aquele passar panos quentes ou fingir que não olhou, mas já quando eram garotas aristocratas, a história mudou um pouco de figura, e aí esse caso foi para frente. Mexeu no dedo das pessoas ricas, né? O rei começou a ter que abrir uma investigação. Ele estava muito confuso sobre o que queria fazer, porque eu disse ele era amigo da família, ele era amigo da Lady Bathory, ela emprestava dinheiro para ele. Então, ele começou a ouvir várias pessoas, ele começou a ouvir inclusive os filhos da Lady Bathory, eles falaram que simplesmente ele tinha que resolver logo isso e esconder o mais rápido possível, porque ele não podia trazer essa vergonha para a família deles. A princípio, ele até achou que pelo que aconteceu, pelas coisas que foram ouvidas, de que ela deveria ser condenada à pena de morte. Qualquer outra pessoa, assim, que não fosse rica, seria condenada à pena de morte. Porém, a família da Elizabeth começou a implorar pro rei para que ela fosse condenada apenas à prisão perpétua dentro do castelo dela, né? Na verdade, ela não foi... parece que soa não ruim ficar presa num castelo pro resto da vida. Parece que, foi de boas. Mas não, ela ficou presa no quarto dela, especificamente do castelo dela. Ela ficou presa lá, essa foi a sentença dela, e ela se manteve lá até o dia da morte dela, foi no dia 21 de agosto de 1614. Hoje em dia não se sabe a localização do corpo dela. Se você for lá no local onde eles guardam os corpos da família Bathory, o corpo dela não está lá. Era pra estar lá, porém ninguém sabe o que aconteceu. Mistério. Mistérios. E essa história, como eu contei, ela ficou escondida por muito tempo, até que em 1729, essa história acaba voltando para os ouvidos das pessoas e acaba sendo publicado um livro após a morte da Elizabeth, chamada Trágica História, que conta sobre o que aconteceu nesse castelo. Só que assim, esse caso tem muitas controvérsias, e agora acho que a gente tem que entrar nessas controvérsias, e uma delas é o real, quer dizer, número de vítimas que aconteceu, né? Se você entrar lá no Wikipedia ou em qualquer lista de maiores serial killers da história, a Lady Bathory provavelmente vai estar em segundo lugar, e se você entrar em qualquer lista dos maiores assassinos da história, a Lady Bathory vai estar ou em segundo, que eu falei, ou vai estar em primeiro se for uma lista só de mulheres. Porque tem sites que colocam que ela fez 650 vítimas. Porém, eu tava lendo o livro e 650 foi meio que tipo um boato que aconteceu de uma funcionária da casa que disse que ela achou um livro e que nesse livro tinha o nome de todas as vítimas e eram 650. É um número bem absurdo. Porém, tem gente que acha que ela tenha feito entre 185 a 200, quase 300 vítimas. O número continua gigantesco, mas essa é a primeira grande controvérsia da história. A gente não tem precisão de quantas vítimas realmente foram. Se até hoje, nos casos de assassinato, ainda é difícil, por exemplo, o próprio Ted Bundy, vamos dizer, um caso um pouco mais recente. Até hoje, todo mundo acha que ele fez muito mais do que 37 vítimas. Nessa época, é muito mais difícil ainda de ser calculado.
Sim, tanto que eu tô vendo aqui, como você falou da Wikipédia, fui lá, abri a Wikipédia e ela tá como dentre os assassinos com o maior, porque aqui diz lá, vítimas possíveis, mais de 650 pessoas, principalmente mulheres virgens, no intuito do uso de sangue de seus corpos para consumo, beber e banho visando o resultado da beleza eterna. Me conta essa história, Marise. Agora vir tomar banho de sangue para beleza eterna, juventude, ela virou vampírica? Foi aí que entra a grande polêmica da história, né? Ela tomava banho de sangue ou não? Isso é um mito ou não? Para a maioria dos historiadores, isso foi um mito criado a respeito da Lady Bathory, essa coisa vampirística. E essa menção a banho de sangue aparece nesse livro que eu falei de 1729. Mas o que os historiadores veem isso? Isso não acontecia e que por ela ser uma mulher, a maioria dos casos das mulheres, eles tentam justificar. Porque ela fazia isso porque ela queria o dinheiro do marido. Porque ela fazia isso porque ela queria vingança. E no caso da Elizabeth, ela fazia isso por vaidade. Então eles sempre tentam achar justificativas palpáveis pros crimes do que apenas dizer ela fazia isso porque ela era cruel, ela fazia isso porque ela gostava. Então dá mais sentido pra maioria das pessoas, porque muitas vezes a gente não consegue ver a mulher como uma pessoa que consegue ser cruel, consegue fazer isso por prazer. E era o caso dela. Mas o que se sabe é que, de fato, as torturas que aconteciam lá nas masmorras, elas eram tão intensas, elas eram tão absurdas que, de fato, ela saía coberta de sangue. Tanto que se sabe que durante as torturas ela até saía pra trocar de roupa, porque a roupa dela ficava encharcada de sangue. Muito do sangue dos corpos eles eram drenados, né? Mas não porque ela tomava banho de sangue, mas sim pelo nível de violência. Pelo sadismo da situação, né? Pelo sadismo, porque provavelmente ela devia ter algum nível de excitação, não necessariamente sexual, mas algum nível de satisfação, aquilo te dava algum prazer para ela. Torturar pessoas deviam dar prazer, e pelo que tudo indica, ela gostava disso, de fazer de uma forma bem violenta. E agora eu vou ter que endereçar o elefante na sala para mim, que é a questão dela. Matou 650, ela é a maior serial killer do mundo. Vamos lá, vamos dar uma de Thiago um pouco chato, assim. Eu sei que algumas pessoas vão achar estranho eu estar fazendo esse tipo de questionamento, porque não é um questionamento que é muito feito. Eu vejo em vários podcasts que eu ouço, em vários livros que eu leio, ela é considerada como serial killer. E, gente, vamos lá, isso me cheira um terrível anacronismo histórico. E o que é um anacronismo histórico? É você tentar ver o passado com os olhos do futuro. E, querendo ou não, serial killers é um termo que vai existir muito tempo depois, tá? Então, dá pra dizer que ela matou várias pessoas? Dá. Dá pra dizer que ela é uma serial killer? Eu não diria isso. Eu diria que ela matou várias pessoas. Thiago, você tá sendo chato, isso não faz diferença. Pra mim, eu sou geógrafo de formação e tenho uma mãe historiadora. E várias vezes quando a gente falou sobre isso, eu comentei sobre esse caso, e o outro caso que a gente vai trazer aqui, que é o de Gilead no podcast hoje, fala sobre serial killer, e falar sobre serial killer de uma coisa que aconteceu em 1580 é um anacronismo histórico muito difícil, porque assim, o que é um anacronismo? Consiste em você usar um conceito, uma ideia de uma época para analisar um outro tempo. Então você está analisando o passado com os olhos do futuro. É uma coisa estranha. Eu sei que as pessoas devem achar estranho, é uma coisa diferente, mas é uma coisa que a gente tem que se ater e se preocupar. E eu como podcast, quero trazer essa visão. A gente não pode ficar tentando ter esse revisionismo histórico de dizer que ela é uma serial killer. A gente pode dar um outro nome para ela. Aqui, agora, não sei qual nome eu daria para ela, mas ela não é uma serial killer. Para mim, ela não é. Para mim, cheira anacronismo histórico. E isso, a gente tem que se entender como isso funciona para que conceitos e termos não sejam usados em tempos diferentes, para que a gente possa entender o passado com os olhos do passado. E depois dessa polêmica, a gente vem com mais duas polêmicas pra gente encerrar esse caso e ir pro próximo, que muitos historiadores, eles tentam limpar a história da Lady Bathory até hoje. Eles falam que pode ter sido uma armação e que o rei tenha feito isso apenas para conseguir as posses de terras que a Lady Bathory possuía. Porém, para muitos
historiadores isso não faz sentido nenhum, porque realmente existem muitas pessoas, né, que viram, que ouviram toda essa situação, e que não faria também muito sentido pro rei pegar aqueles pedaços de terra, tendo em vista que a Lady Bathory já tinha perdido vários, ela já estava meio sem dinheiro quando esse caso aconteceu. E pra encerrar, eu acho que é uma coisa que acontece muito, principalmente quando a gente vai falar de mulheres que são assassinas, serial killers, seja lá qual foi o termo, que é a sexualização. Se vocês forem no Google e procurarem Lady Bathory, vocês vão encontrar um monte de fanart dela bem sexy, bem vampiresca. Tem várias fanarts, principalmente dela tomando raio desse banho de sangue, que ela tá praticamente nua da banheira. E eu acho que no caso da Lady Bathory é uma coisa assim até absurda, alguém, sei lá, fazer um desenho dela daquela forma, né? Vão no Google que vocês vão ver o que eu tô falando, é umas coisas bem absurdas mesmo. E se você olhar as pinturas da época, é uma coisa bem diferente. Se você pegar pinturas da época é uma coisa, mas se você pegar toda aquela coisa vampírica, é que você vai se criando uma mítica em torno dela. E essa mítica vem com a sexualização dela. Exatamente. Bom, então por Lady Bathory é isso. Agora a gente vai falar uma que eu particularmente gostei muito de pesquisar, que é da Giulia Tofana, que é uma italiana que nasceu em 1620, então a gente escolheu hoje para pegar casos bem antigos, assim. A gente não tem muito material para trabalhar, a gente tem algumas coisas que a gente lê de livros de história, como a gente disse já no podcast 0, algumas coisas que a gente usa como base, mas é bem difícil trazer esses casos porque a gente não pode dar detalhes e notícias da época, porque é um pouco difícil, mas esse da Giulia Tofana eu fiquei muito impressionado, e depois, lá pro final, eu vou dar minha opinião sincera, Thiago, sobre o caso dela. Então vamos lá, a Giulia Tofana, ela nasce em 1620, na Sicília, na Itália, e ela passou por uma família que tinha um conhecimento farmacêutico, e esse conhecimento farmacêutico vai ser o que vai proporcionar o grande nome dela como a envenenadora de homens. Então, vamos explicar melhor essa história, Marisa. Vamos lá. Giulia, ela nasceu dessa família de farmacêuticos e até hoje isso é uma coisa que é meio imprecisa na história, porque meio que ou ela ou a mãe dela, os historiadores não têm certeza de quem foi que inventou o tal do aquatofana, gente. O aquatofana foi um veneno que ela começou a usar pra vender pra mulheres que tinham interesse de se livrar do marido delas. Aquele lance da gente tem que olhar com os olhos do passado, que nem o Thiago falou. E nessa época, se uma mulher queria ser viúva, independente de quão lixo, de quão tóxico era o marido, se ele agredia ou ela ou não, era só sendo viúva, não existia divórcio, não tinha como se livrar. Então a Giulia notou que ela tinha esse veneno, que não tinha cheiro, que não tinha gosto, que dava pra esconder muito bem e que na autópsia ainda por cima dava que tinha sido causa de mortes naturais, ou seja, era uma coisa assim perfeita para as mulheres que queriam isso. E vamos lembrar que existiam 3 tipos de mulheres na sociedade. A gente está falando isso no século XVII, gente. Então, isso podemos dizer que a mulher tinha 3 funções sociais. Quais eram elas? Uma mulher casada, uma mulher enviuvada, que é a mulher que perdeu o marido, e a mulher da noite. A mulher era uma propriedade. A gente não tem essa questão de que a mulher tinha suas liberdades. A mulher tinha a sua liberdade, mas ainda assim ela era propriedade do marido. Se o marido quisesse espancar ela, se o marido quisesse bater nela, se o marido quisesse queimá-la com ferro, não importava. Ele era o marido dela, ela era a propriedade dele. Então o marido podia fazer o que quiser com ela. Então é por isso que vão chegando essas mulheres e vão atrás dela. Primeiro que ela era, entre muitas aspas, e é isso que eu acho engraçado no caso, ela vendia produtos de beleza. Ela não vendia o aquatofana, porque o aquatofana, o que era? Esse veneno que era indetectável. Na época eles não conseguiam ver esse veneno, eles faziam autópsia no marido, e é bem engraçado, porque quando eu estudando sobre o caso, ele é um veneno que ele não age rápido, ele não é que nem aqueles venenos que você toma aí morre rápido. Ele é um veneno que vai fazer efeito lá pro 4º, 5º dia, e no 4º, 5º dia você literalmente bateu as botas. Sim, exatamente, tanto que geralmente as mulheres elas compravam essas maquiagens e geralmente a mistura do bem aos poucos da comida, na bebida, porque como eu falei, não tinha gosto, né? Então o marido não tava percebendo que ele tava sendo envenenado
envenenada. E tá aí, como é que tá? Tá aí o pulo do gato, né? Tá aí o lance que começou a fazer sucesso, né? Porque estima-se que a Julia tenha ajudado mais ou menos a assassinar, vamos dizer assim, 600 maridos. Ou seja, ela ajudou umas 600 mulheres a se livrar dos maridos dela. Que nem da Lady Bathory, esse é um número que se estima-se, né? Não se tem certeza, mesmo assim é um número bem impressionante. A Júlia tá bem parecido com essa, ela tá quase nesse número, 600. E só para o nosso público saber mais ou menos o que é esse álcool que eu tô falando, ele continha principalmente arsênio e chumbo. Então era um líquido incolor, insípido e, portanto, era muito fácil de misturar com água, vinho e você servir em refeição. Porque ele não tinha cor, ele não tinha cheiro, você não conseguia detectar ele quando fazia uma autópsia. Então, para essas mulheres que eram agredidas, que eram violentadas em várias vezes, elas usavam isso para ficar viúva, para não ter mais que fazer parte desse sofrimento diário que devia ser na vida delas, ter esse cara que batia nelas e etc. Então, o público da Júlia foi isso, foi crescendo porque viram que funcionava, viram que dava certo e quando a polícia ia bater no negócio de fármacos dela, ela chegava e falava, gente, eu vendo produtos de beleza, especiarias, remédios, ela era como uma curandeira, ou uma curandeira e uma para embelezar as mulheres. E se o policial agente fosse, ele ia ver maquiagem, ele não ia ver que tinha um grande produto químico que mataria uma pessoa em 4 ou 5 dias. Aí que a gente vai pro desfecho da história, né? Que sempre tem que ter alguém pra estragar o X9, né? Não, tô brincando, tá? Quer dizer, brincando, mas nem tanto, né? Porque eu passo um pouco de pano pra ela sim. Eu também. Já vou deixar claro, eu passo pano sim. Em 1659, uma mulher ela acabou comprando esse aquatofana pra envenenar o marido dela, só que no meio do processo ela acabou desistindo. Teve dó. Ela teve dó do homem e ela acabou contando pro marido o que ela estava fazendo, como que ela tinha comprado, e eles acabaram fazendo uma denúncia contra a Julia. Só pra vocês terem uma noção quão querida ela deveria ser pelas mulheres dessa sociedade, que as mulheres tentaram várias vezes esconder a Julia em igrejas da cidade, eles tentaram fazer com que a polícia e a investigação não chegasse até ela, mas acabou chegando e ela foi condenada à pena de morte. E foi durante esse interrogatório que ela confessou que ela deve ter ajudado a mais ou menos 600 mulheres a se tornarem viúvas, né? Então ela foi condenada e morta por conta desses crimes que ela teria cometido, ou melhor, que ela teria ajudado a cometer. E tanto que vai começar as polêmicas e as prováveis, tipo, será que ela fazia isso mesmo? Será que ela não foi condenada injustamente? Porque esse mesmo modus operandi de crime começou a acontecer em outros lugares. E depois se estuda e vê que tem, acho que a filha dela chegou a começar a fazer o aquatofana em outros lugares, tipo em Nápoles, se eu não me engano. E é isso, Marisa? Sim, tem uma história dessa, mas aquele bem negócio, né? Deixa a mensagem, spread the message, né? Vai passando de geração pra geração, né? Sim. Esse caso é bem curtinho, ele não tem muito o que falar. Aí a gente começa nessa fase. Ela matou os maridos? Não, ela foi a envenenadora dos maridos. Ela que deu o veneno para as mulheres matarem. Marisa, nesse caso, você tem algum remorso? Porque na Lady Bathory, eu não tenho muito o que falar. Tipo, ela torturava pessoas, era horrível. Mas nesse eu vejo que é como se fosse mulheres tentando escapar de serem agredidas e terem uma vida infeliz. Eu não sei, eu não consigo culpabilizar completamente ela, porque as situações que essas mulheres viviam deviam ser das piores. Eu acho que pra uma mulher decidir que ela vai tentar envenenar o marido dela e ficar insistindo nisso por uns 5 dias é porque a situação realmente não deveria não devia estar muito fácil não, né? E é aquele lance, teoricamente, ela não matou ninguém, né? Ela ajudou. Então, é aquele lance, qual seria o real grau de culpabilidade dela nisso, né? Eu acho que eu passo pano pra ela sim, porque eu acho que ela foi a ajuda que tinha na época, né? Não tinha outro meio pra recorrer, né? Não tinha outra solução. Então eu acho que eu passo pano sim, eu não vejo que ela fez coisas erradas, assim. E muito menos coloco ela como serial killer também, até por conta daquele assunto que você falou antes, mas também, tipo, no final não foi ela que puxou o gatilho, vamos dizer assim. Ela foi apenas uma válvula de escape, né? Num lugar onde não se existe justiça para mulher, as mulheres vão tentar achar justiça das piores maneiras.
Infelizmente é assim que funciona. Se você se sente injustiçado, não vê meios de poder ter fala e se dá o direito de poder não estar naquela violência, pra mim, assim, tipo assim, envenenar uma pessoa é ruim, de fato, mas eu consigo entender por que essas mulheres iam atrás, tantas mulheres iam atrás dela, e ela conseguia ser encoberta por essas mulheres, porque justamente, elas faziam, era quase como um serviço social, vamos botar entre muitas aspas do que eu tô falando aqui, não tô falando para as pessoas saírem envenenando as outras pessoas por aí, não é isso que eu tô falando, eu tô falando que na época que ela viveu, era plausível esse método, porque era o único jeito de você se livrar de um marido agressor. Bom, então esse foi o caso de Gilia Tofana, que foi a grande envenenadora de maridos, e que essas mulheres se livravam dos seus casamentos problemáticos, se livravam entre muitas aspas dos casamentos problemáticos. Marisa, deu os seus 5 centavos, é porque assim, eu sou homem, eu vejo um pouco de dificuldade para falar isso, mas a gente vive num Brasil que, sei lá, a cada 2 minutos tem um caso de agressão contra a mulher. Como mulher, como você vê isso? Eu acho, sim. Sempre quando esse foi um caso que eu já fiz vídeo pro TikTok e eu também já falo sobre ele na live. Percebo que as mulheres sempre ficam muito emocionadas quando elas ouvem esse caso, sabe? Elas acabam vendo a Julia e também tem uma outra serial que ela é classificada como serial killer, que foi conhecida como Milena Quaglini, que pode deixar esse caso para um próximo podcast, porque ele é bem interessante também, que é conhecida como a serial killer de estupradores e pedófilos. E eu percebo que as mulheres sempre elas ficam muito emocionadas, assim, quando elas veem essa história e elas acabam vendo essas mulheres como possíveis anti-heroínas, vamos dizer assim, sabe? Então eu acho, assim, que como mulher, a gente fica meio assim, tipo, nossa, que história. E também que situação, né? Um pouco deprimente pensar que, como eu disse, não havia outra solução, mas eu entendo quando eu vejo a reação delas quando eu conto esse caso, de ficarem meio que com essa emoção, assim, de pensar, nossa, que anti-heroína, nossa, eu passo pano. Se você entrar no meu vídeo sobre ela, só tem uns 1000 comentários, de verdade, todo mundo falando, passo pano sim. E vocês que lutem, tipo. Então eu acho que eu, como mulher, vejo dessa forma. Bom, é isso que a gente tem. Por hoje o podcast foi esse. Vamos aqui, já que eu tô com a lista de assassinos em série, eu vou te mandar aqui pra gente comentar um desses assassinos e vamos ver se o nosso público coloca um desses pra votação pra gente fazer. Pode ser. Um que eu li aqui que eu sei que você gosta é Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador. Nossa, o Pedrinho, ex-matador, tá? É o nome do, era o nome do canal. O nome do canal do YouTube dele é Pedrinho Ex-Matador, tá, gente? Já foi. Então, temos o Pedrinho Matador, nosso representante do Brasil, na lista dos maiores serial killers do mundo. Vamos lá, Brasil! Vai, Brasil! Meu Deus do céu. Algum título a gente tinha que ter, né? Tá ali ele, tá em qual lugar? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Sexto? Top 10. Meu Deus, mas é muito... Aqui tem como vítimas possíveis 148, mais vítimas provadas 127, Marisa. Sério isso mesmo? Eu tô chocado agora. Sim! Tô chocado com esse caso. É, e é bem louco também, porque tem gente que passa um pouco de pano pra ele também, não sei se você sabe disso. Mas por quê? Desculpa, é que esse caso eu sei bem pouco. Eu vi numa live, mas não... Ah, sim, a maioria dos crimes, das mortes que ele fez, foi de outros criminosos. Então ele tinha meio que essa vibe de justiceiro, e a maioria dos assassinatos que ele fez foi enquanto ele estava dentro da prisão de colegas de cela e de outras pessoas que estavam por ali. Outro na lista que tem aqui, que é o Francisco Chagas Rodrigues de Brito, que é os emasculados de Altamira, que é os casos que 42 meninos foram emasculados de Altamira. Qual outro caso que te chama a atenção aqui, Marisa? Temos o Gary Ridgway, que acho que é o Green River Killer, né, o assassino do Rio Verde, que acho que é um dos maiores serial killers dos Estados Unidos, um dos maiores do mundo. Eu sempre falo que eu não sei porquê, mas eu olho a cara desse homem, me dá uma raiva maior. Tipo, eu falo que ele é o inimigo do metaforando, porque se você for ver as fotos dele, não tem uma expressão facial. E outro que me chama a atenção ali é o açougueiro de Rostov, o Andrei, que tá ali, ó, União Soviética, a Ucrânia. E esse caso é bem tenso, porque tem toda uma questão assim de que a União Soviética não queria aceitar
que existiam serial killers às soltas na União Soviética por ser, em tese, uma sociedade perfeita, sabe? Então tem muito passação de pano pra ele na época por conta disso, sabe? Um que me pega bastante é o, não sei se você já conhece, mas Earl Leonard Nelson, que é conhecido como assassino gorila. Essa questão do assassino gorila é porque ele usava força, mas tem muito racismo envolvido nesse caso. Eu não consigo, todas as vezes que eu lia coisas sobre esse caso, eu ouvia podcast, eu ficava muito indignado com esse nome, porque claramente ele é considerado como gorila por uma questão racista, e ponto, é racismo e não tem outro nome. Neste momento do programa, a internet da Marisa caiu, e o Thiago tentou falar com ela do mesmo jeito. Marisa, e pelo jeito a Marisa caiu. Marisa, e editor, pelo jeito a Marisa caiu, não tô ouvindo ela. Não temos nada. E por fim, ele decidiu encerrar o programa. Então, galera, por hoje foi isso. Falamos de duas assassinas, a Condessa Sangrenta e a Envenenadora de Maridos. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau! Deixa eu colocar o timer, porque senão o Marco Túlio mata a gente. Bora começar então? Pode começar, Marisa. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Opa, falei tudo errado, vou começar de novo. Tranquilo. Tô falando desde as 8h30 sem parar, vou começar de novo. Tá com água pra tomar? Tô, Guaraná, na verdade, mas vamos lá. Ok, vai lá.